Você crê nessa palavra aqui em nome de Jesus? Amém. Antes de eu começar, eu preciso pedir para que você dê um like aí, não é isso, irmão? Compartilhe a palavra de Deus. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal para levar a palavra de Deus mais longe. Deus abençoe, meu irmão. De nada, gata. Só eu e ela conhecem essa língua aí, viu, irmãos? E amados, eu não sei os irmãos, mas eu estava preparando uma outra palavra. E aí o Senhor me incomodou com esse texto. E eu sempre digo uma coisa, eu estou aprendendo a cada dia, e eu aprendi isso muito com a minha esposa. Às vezes a gente, como pastor, às vezes a gente vê alguns bancos vazios, a gente fica um pouco triste. Mas muitas das vezes nós não entendemos o trabalho e o agir de Deus. E eu tenho aprendido a cada dia pelo contrário. Se você está aqui é porque essa palavra é para quem não veio, não é para ele. Não é isso? Você que está assistindo, essa palavra é para você. Então eu queria que você neste momento não olhasse para ninguém que não está aqui. Que você olhasse você e olhasse esta palavra, Deus dando essa palavra diretamente ao teu coração, amém? Mas irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Eu não sei se vocês entendem, mas eu creio que Deus nos chamou, nos levantou para destruirmos gigantes. Deus não nos levantou para ficarmos como derrotados. Deus nos chamou para destruir os gigantes, e mesmo que os gigantes sejam nós mesmos. Se Deus nos chamou é porque tem um propósito maravilhoso sobre as nossas vidas. Para que você entenda, Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel, quando ele ainda tinha 12 anos. Para que você entenda, ele não usurpou de ser rei de Israel. Mas Davi, eu creio que hoje, cadê o Lucas? Eu creio que Davi hoje ele trabalharia de Uber Eats, entregador, né? Porque o pai dele sempre mandava ele levar o quê para os irmãos? Alimento. Então eu creio que hoje ele ia ter uma bicicletinha, né? Uma motinha, ia sair. E eu quero que nós possamos trazer para as nossas vidas. O pastor viaja mesmo, irmãos. E eu fico imaginando aqui, irmãos, que esse homem aqui, ele somente ia entregar comida, ele somente ia fazer as coisas simples. Para que você entenda, eu quero já trazer aqui alguma coisa para a tua vida. Talvez você está dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, e só quer fazer coisas grandes. Destruidor de gigantes, ele não faz só coisas grandes, ele primeiro faz as coisas pequenas. Sede fiel no pouco e sobre o muito te... Irmãos, Davi já era ungido rei, mas ele não chega para o pai dele e fala assim, ó, eu sou rei, eu não vou levar comida para os meus irmãos. Pelo contrário, toda vez que seu pai Jessé mandava, ele ia ou não ia? E a Bíblia vai dizer em alguns textos, irmãos, mais atrás, que ele saía de madrugada. Ele não tinha problema em fazer as coisas simples. Ele era rei, mas continuava cuidando de ovelhas. Ele era rei, mas servia o seu pai. Ele era rei, ungido lá atrás por Samuel, mas ele continuava levando comida para os seus irmãos. Mas um belo dia, irmãos, para que você entenda, tem coisas que vão acontecer em certos lugares que muitas das vezes eu e você não entendemos. Para que o chamado e o propósito de Deus se cumpram nas nossas vidas, às vezes nós vamos ter que chegar em alguns lugares que o caos vai estar firmado. Talvez Deus te chamou para curar e você não sabe ainda, mas você vai chegar e Deus vai te apresentar uma família que está cheia de mágoas, cheia de feridas, cheia de rancor, e Deus vai te colocar e você vai ficar se perguntando, mas por que eu estou fazendo aqui? Por que eu conheci essa família? E você vai entender, Davi só descobriu o chamado dele, Davi só conseguiu realizar o começo do chamado dele, porque ele chegou lá e tinha um gigante que há 40 dias estava fazendo o quê? Caçoando, ameaçando, zombando do exército de Israel. E aí Davi chega e vê tudo aquele caos, irmãos. O que eu estou querendo trazer para a tua vida? Talvez Deus vai te levar a lugares que as pessoas estarão passando por lutas, por dificuldades, para que o chamado de Deus na sua vida se cumpra e comece a aparecer, irmãos. Sabe por que eu aprendo aqui, irmãos? Interessante. É sempre nas crises que aparecem os verdadeiros homens e mulheres de Deus. É sempre no momento das dificuldades que se levantam bons adoradores. Na igreja, irmãos, é quando a igreja está passando pelos maiores problemas, as maiores dificuldades, é que se levantam os verdadeiros obreiros de Deus. Sabe por quê? Porque no momento das crises, das lutas, muitas pessoas não querem se levantar. Muitas pessoas ficam lá como aquele exército, ouvindo o inimigo caçoar, zombar, e não querem fazer nada, porque elas estão com medo. Mas irmãos, o que eu aprendo aqui
É nesse momento de luta, de crise, que Deus vai colocar o teu chamado para as pessoas verem que Ele te escolheu, que Ele é o Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Irmãos, é nesses momentos de dificuldades que os chamados aparecem e as pessoas vão ter que glorificar o nome de Deus nas nossas vidas. Aí eu fico imaginando, Davi chega, o exército estava onde? Escondido. Aí Davi chega e fala assim: menininho, irmãos, o que esse filisteu está fazendo? Ele está zombando do Deus de Israel. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. O que acontece aqui, quando todos recuam, um simples menino, ele se levanta para lutar contra o gigante. Irmãos, quando todos estão com medo, um simples menino se levanta para cantar e alcançar pessoas. Um simples menino se levanta para pregar e alcançar pessoas. Um simples menino se levanta para limpar o chão e alcançar pessoas. Um simples menino se levanta para ficar na porta e receber as pessoas. Eu não sei se você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo aqui, para que você entenda o chamado de Deus sobre as nossas vidas. E aí, irmãos, tem algumas características que nós precisamos aprender. Irmãos, vai dizer, ó, volta agora a sua Bíblia, por favor, no versículo 33. Para se cumprir o chamado de Deus, muitas das vezes nós vamos passar por muitas coisas. Olha só, versículo 33 vai dizer assim, ó: contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir. Acharam? 1 17, 32. Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança. Na de vocês está um jovem, na minha está uma criança. Irmãos, muitas das vezes as pessoas, elas vão se levantar e vai dizer que nós não podemos, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Mas a Bíblia vai nos garantir que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu e você podemos todas as coisas. Pastor, mas eu sou um zero à esquerda. Você é um zero à esquerda para as pessoas, para Deus você foi escolhido a dedo. E aí, irmãos, você não passa de uma criança e ele é um. Sempre que as pessoas vêm para nos humilhar, além de nos humilhar, quer engrandecer os outros. Ele é um guerreiro que já luta há muito tempo. Irmão, muitas das vezes, para cumprir o chamado de Deus na nossa vida, a gente vai ter que sofrer. A gente vai ter que ouvir certas coisas. A gente vai ter que ouvir que não passa de fogo, de palha. A gente vai ter que ouvir que isso é só momentâneo. A gente vai ter que ouvir que não tem jeito. Mas eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer. Havia já uma palavra dada sobre a vida de Davi. Havia já uma promessa sobre a vida de Davi. E a palavra que foi dada e a promessa que foi dada, foi homem que deu ou foi Deus que deu? Peraí, eu vou perguntar de novo. Foi homem ou foi Deus? Eu não sei se você está entendendo. Talvez tenha uma promessa que foi feita na sua vida, na sua casa, na sua família, no teu chamado há 30, 40, 50 anos atrás. Mas se foi Deus quem deu, ninguém pode tirar a palavra de Deus. Irmãos, as pessoas podem parar nós, mas a palavra de Deus dada sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, ninguém pode parar. Olha só, irmãos. Aí agora o versículo 34. Quem tem chamado não ouve os outros, fica quieto. Olha o que vai dizer o versículo 34. Mas Davi argumentou diante de Saul. Argumentou diante de Saul. Quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão e um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho. Eu os perseguia e matei o urso e o... Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo te dizer. Quem tem chamado não ouve certas palavras. Quem tem chamado ouve a voz de Deus. Quem vai destruir os gigantes não ouve a voz dos homens, ouve a voz de Deus que vai ajudar a destruir os gigantes. Irmãos, este menino fala assim, ó, eu já matei um urso e um leão. E ele vai dar detalhadamente, ó, eu peguei pela barba e degolei ele. Eu não sei se você está entendendo. Deus já havia preparado Davi para aquele momento contra Golias, com o urso e com o leão. Talvez você tenha passado lutas, ou passou por lutas, mas é somente Deus preparando você para o maravilhoso de Deus para a tua vida. Irmãos, todas as lutas que nós passamos, é apenas escola de Deus para nós. É Deus nos preparando para coisas grandes, irmãos. Davi já tinha sido preparado. Irmãos, tenta imaginar você brigando com o urso. Misericórdia, irmão. Hã?
Imagine o leão, o rei da selva. Davi fica aqui, ó. Não tem ninguém barbudo aqui, senão ia pegar pela barba. Pega aqui, ó, e ó. Menino, irmãos. O que eu aprendo com isso, irmãos? Quem tem chamado, ele vai para cima de urso, vai para cima de leão. Quem tem chamado vai para cima de voz negativa, de palavra negativa. Quem tem chamado não ouve a voz das pessoas. Quem tem chamado ouve a voz do Deus Todo-Poderoso. Eu vou abrir um paralelo, eu estava conversando antes com o irmão. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Deus havia dado uma terra que chamava Terra Prometida. Como que é o nome da terra? Terra. Olha só, o nome já declara que ela é prometida. Mas aí vai 12 espias, irmãos, olhar essa terra. Desses 12, 10 volta dizendo que não tem jeito. Lá tem gigantes, a terra é boa sim, mas nós não vamos conseguir ter ela. Mas 2 homens de Deus, Josué e Caleb, eles voltam assim. É tão interessante que a multidão está falando: não tem jeito, Moisés, não tem jeito, Josué. Eu creio que estava, sabe, falando assim, ó, não vai ter jeito, nós não vamos conquistar. Eu só abrindo parênteses para que você entenda quem a gente deve ouvir. E aí, irmão, Caleb se levanta e cala a multidão. Há momentos das nossas vidas que nós não podemos só ficar ouvindo as pessoas. Há momento que a gente vai ter que enfrentar a multidão e vai ter que falar para elas calarem a boca para o Deus Todo-Poderoso. Irmão, eu acho interessante. Caleb chega e fala assim, ó, calem-se todos. E ele fala assim, ó, sim, tem gigantes lá, mas a terra é prometida, e se Deus prometeu, Ele vai nos dar. O que você precisa entender esta noite? Nós vamos enfrentar leões, ursos, mas se Deus falou que nós seremos reis do Senhor, princesas, príncipes do Senhor, nós continuaremos sendo, porque a palavra que foi dada foi de Deus e não do homem. Vamos lá, pastor? Aí agora, irmãos, uma coisa que eu aprendo, que quem tem chamado, que quem vai destruir os gigantes, ele enfrenta todos os obstáculos ou não? Quem está passando por dificuldade aí, só levanta a mão assim, só para ver se é só alguns. Pode ser sincero, irmão. Amém, quase todos. Que os que não estão, eu agradeço a Deus por tua vida. Quero ficar mais perto de você. Por quê, pastor? Eu ouvi uma frase hoje, eu vou ter que abrir outro paralelo, Deus está mandando abrir. Eu queria dizer algo para você de Deus. Eu ouvi isso e isso me incomodou muito. Muitas das vezes, talvez o teu casamento, eita, olha para mim. Talvez o teu casamento não vai bem. Talvez a tua vida financeira não vai bem. Talvez a tua vida pessoal não vai bem. Talvez o teu amor pela igreja do Senhor não vai bem. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você não tem andado com pessoas que têm um casamento abençoado, com pessoas que têm uma vida regrada e próspera, com pessoas que amam a Jesus e amam a igreja do Senhor. E amados, uma coisa que eu aprendo, eu nunca vou pedir conselho sobre o meu casamento para pessoas que têm um casamento destruído. Eu nunca vou pedir conselho para uma pessoa que eu quero fazer um investimento financeiro, se ela é quebrada financeiramente. Eu nunca vou pedir um conselho para uma pessoa se eu devo me engajar na obra de Deus, se ela nem se importa com a obra de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos do lado de pessoas que está só nos levando para o buraco. Como assim, pastor? Olha para a vida de Jonas. A culpa daquele barco começar a afundar foi de Jonas ou foi dos marinheiros? Eu vou mostrar para você que não foi de Jonas, foi dos marinheiros. Eu me imagino aqui, irmãos, que aquele barco pode ter sido mais barato para Jonas entrar, não é isso? Então, se foi barato, alguém deixou ele entrar ou não entrou? Foi os marinheiros. Então, amados, muitas das vezes nós estamos afundando por causa de pessoas que nós estamos perto de nós. Eita Deus. Muitas das vezes o nosso casamento não vai para frente porque nós estamos lidando com pessoas que têm casamentos acabados. Muitas das vezes os nossos filhos estão quase desviando porque nós estamos deixando eles se aconselhar e estar próximo de pessoas que estão se destruindo. Muitas das vezes o nosso chamado não aflora, não consegue colocar para fora porque nós estamos ouvindo pessoas que não querem viver o chamado da vida delas. Vocês estão aqui comigo? Pode dizer um amém? Amém? Deu para entender esse mistério de Deus aí? Amém. Eita glória. E aí, irmãos, nós precisamos começar a enfrentar os obstáculos e dar porrada neles. E não ouvir eles, deixar eles nos bater, irmã. Sabe, às vezes vai vir sim palavras duras, coisas duras. Mas, irmãos, eu vou olhar para esse menino, ele vai nos ensinar
do versículo 28 ao 30, e depois do 33 e o 42, Davi, irmão, só para que você entenda, ele enfrentou Eliabe. Eliabe tinha um ciúme tremendo dele, irmãos. Davi, irmãos, vai entender que Davi, ele vê a ira, o ciúme de Eliabe, e ele não para por causa disso. Amados, talvez eu e você estejamos enfrentando ciúme de pessoas até dentro da igreja, sabe? E nós não podemos parar por causa disso. Se Davi tivesse parado, ele ia derrotar o gigante? Não. Como assim, pastor? Davi também enfrentou a incredulidade de Saul. Saul tentou vestir Davi com o quê? Com a sua armadura. E Davi falou assim: eu não sei com isso aqui. Eu fico imaginando um menino com aquele todo de peso, e ele não conseguiu se mexer. E aí, além de colocar isso, Saul fala para ele assim: você não vai conseguir vencer esse gigante. Você não vai conseguir derrotar esse gigante, você é uma criança. Muitas das vezes as pessoas têm falado isso para nós, têm tentado colocar nós para baixo, elas não conseguem vencer e nem quer que a gente vença. Eu estou abrindo algo aqui, uma chave para que você aprenda. A gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa enfrentar obstáculos e pessoas, a incredulidade das pessoas, para a gente alcançar os nossos objetivos. Eu vou trazer algo prático para você. Além disso, irmãos, Davi enfrentou, sabe o que? O insulto de Golias. Nós acabamos de ler, não foi isso? Olha só: então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que vinhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi e os seus deuses. Irmãos, eu fico imaginando Golias aqui tirando barato. Tu é uma criança, você acha que você vai me vencer? Você é um menino, você nunca lutou, você acha que você vai me vencer? Irmão, muitas das vezes o diabo tem feito isso conosco, e a gente tem que parar de ouvir a voz do diabo. Mas Davi não ouve a voz do diabo, porque, amados, olha só, ele diz que ele amaldiçoou o Deus de Davi. Eu não sei se você está entendendo, mexeu com Deus, mexe comigo. Está entendendo, irmãos? A gente precisa entender aí. Davi vai dizer, irmãos, que Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança, eu porém irei contra ti com o Senhor dos exércitos. Eu não sei se você está entendendo os obstáculos. Não podemos lutar com as nossas armas, e nem com as armas de Saul, das pessoas que tentam nos armar. Nós temos que lutar com aquilo que Deus já preparou. Você acha que Davi tinha pegado as pedrinhas? Pegou quantas pedras? Mas você acha que era a primeira vez que Davi estava atacando uma pedra? Davi era o quê? Pastor de ovelhas, irmão. Eu creio que Davi passava o dia inteiro, o dia inteiro. Davi, irmãos, para que você entenda, talvez, eita, eu vou abrir uma outra coisa aqui, uma chave de Deus para nós. Talvez aquilo que nós fazemos a vida inteira, eu falei isso que a semana passada, vai nos preparar para lutas que nós nunca imaginamos. Irmãos, hoje eu fico entendendo por que Deus me trouxe para cá. Esses dias eu fiquei me perguntando, 10 anos já, irmão, fez esses dias. Hoje eu entendo, olhando para a senhora, olhando para você, para você, para você, para você, para você, olhando para cada um dos irmãos. Então às vezes Deus vai nos preparar a vida toda para apenas uma oportunidade. É que nem aquela prova da vida, sabe? Aquele trabalho, aquele emprego dos sonhos. A gente vai preparar a vida toda para uma única hora de prova. Às vezes Deus vai nos preparar a vida toda para a gente orar e casar com a pessoa certa. A gente vai orar a vida toda para Deus nos preparar para um único momento que vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos. E aí, irmãos, esse homem grande, poderoso, não deu nem tempo dele embainhar a faca dele, a espadinha dele. Que vai dizer, irmãos, que antes ele tentar tirar a espada, o menino fez o quê? Eu fico imaginando, olha só, Satanás, tu é um menino. Aí eu fico imaginando Davi, Senhor dos exércitos. Aí eu fico imaginando o diabo, olha para mim, você não vai conseguir, Yahvé vai comigo. Eu fico imaginando o diabo, você nunca lutou. E eu fico imaginando o Espírito Santo falando para ele: espera mais um pouco, espera mais um pouco, é agora. Tá! E a Bíblia vai dizer, irmãos, detalhadamente, que a pedra não bate e cai, a pedra fica. Quem está com a Bíblia aí? A pedra fica encravada. Ele não morreu ainda, mas a pedra fica. Eu não sei se você está entendendo. Deus está te preparando para uma única pedrada na vida, para que você possa acertar. Aleluia, Deus. Amados, ele acertou, a pedra ficou. E este homem fez o quê?
Fica imaginando um prédio de 10 andares fazendo assim, ó. Pum! E agora esse menino chega e faz o quê? Pisa na cabeça. Eu trago aqui, irmãos, 2 aplicações. Eu estava hoje meditando nessa palavra. Eu quero abrir um parênteses, por favor, não estou na heresia. Irmãos, quando eu olho para a pedra, quem é a nossa pedra angular? Eu vou perguntar de novo, quem é a nossa pedra angular? Vocês acham que Davi pegou por acaso, irmãos? A Bíblia vai dizer, irmãos, que se todas as batalhas nós lutarmos com Jesus, nós venceremos ou não venceremos? Eu estou abrindo um parênteses para que você entenda aí o que eu estou querendo dizer. Mas, amados, vai dizer também que Davi agora pisa na onde? Pisa na onde? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Satanás será esmagado pelo nosso Senhor. E quem é o representante do Senhor aqui nessa terra? Nós, irmãos. E aí Davi agora pisa na cabeça dele, ó. Tira a espada de quem? Dele ou do gigante? Gigante. Olha, para que você entenda, nós vamos vencer batalha sem precisar de uma espada, sem precisar de uma lança. Nós vamos vencer batalha só no nome do Senhor. E aí ele agora arranca a cabeça do inimigo. Para que você entenda, irmãos, enquanto todo um exército duvidava de Davi, seu irmão duvidava, talvez os seus pais duvidassem dele, havia uma unção de um óleo lá atrás, uma unção de Deus lá atrás sobre a vida de Davi. Ele não venceu por acaso, ele não venceu porque aconteceu, ele venceu porque Deus já tinha planejado tudo para acontecer naquele dia sobre a vida dele. Eu não sei se você está entendendo, talvez você veio aqui passando lutas, você que está aí nos assistindo, talvez esteja passando por lutas. É tudo o trabalhar de Deus sobre a tua vida para que você vença esse gigante, para que você derrote, para que você glorifique o nome do Senhor. Eu não consigo mais nem ir no meu esboço, vou até fechar, porque quando Deus manda, né, gente... E aí eu vou finalizar, irmãos. Aí agora, irmãos, Davi levou a mão ao seu alforje, derrotou o gigante. Mas olha só, irmãos, o versículo 52 ou 51 vai dizer assim: então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus, quero que você pegue aqui, se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram por um caminho o inimigo vai vir contra as nossas vidas, e por 7 ele vai bater em retirada no nome de Jesus, irmãos. Irmãos, eu fico imaginando, irmãos, agora um formigueiro correndo de Davi e o exército de Israel, irmãos. O que eu aprendo, irmãos, pode ter o exército medroso que for, pode ter igreja aqui, irmãos, várias pessoas com medo, mas se tiver um guerreiro aqui, um Davi do Senhor, esta igreja vai para frente, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. Esta igreja vai alcançar este bairro, vai alcançar aonde nós quisermos. Se nós estivermos lutando com o Senhor, famílias vão ser alcançadas para a honra e glória do Senhor, irmãos. Esses dias nós estávamos numa reunião, e aí foi muito lindo o que Deus preparou. Eu gosto de falar muito de coisas que acontecem comigo, né? E aí alguns irmãos assim, talvez, sei lá, pode ser, vamos tentar. E aí graças a Deus uma pessoa falou assim: não, nós não vamos tentar não, vai dar certo no nome de Jesus. Nós temos Jesus, então nós já somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pessoa começou a falar: não, vai dar tudo certo, Deus vai prover todas as coisas, Deus vai preparar as pessoas, Deus vai fazer. Então, irmãos, a reunião mudou da água para o vinho. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa, ela pode fazer, irmãos, sim, chover as maravilhas de Deus no nosso meio. Ela pode pegar pessoas caídas e levantar. E a irmã, a reunião fez assim, ó. Parecia que tinha começado de novo. Falei: eita glória! Quase entraram no manto. O que eu estou querendo dizer, irmãos? A gente precisa parar de olhar para as pessoas. A gente precisa parar de ouvir as pessoas. Não, pastor, tem que ouvir. Sim, ouça, mas ouça as pessoas certas. Ouça os Josué e Calebes da vida. Sabe por quê? Porque às vezes vai ter a maioria, como os 10, tentando te minar, te desanimar, tentando fazer com que você continue do jeito que está bom. Não,
Eu creio que Deus tem muito mais para a tua vida, em nome de Jesus. Creio que Deus tem muito mais para o teu coração, muito mais para a tua mente. Eu creio que Deus tem muito mais para a tua casa, para o teu ministério, para o teu chamado. Eu creio que Deus tem muito mais para a tua vida financeira. Eu profetizo aqui que Deus tem muito mais para a tua família. Eu profetizo aqui que Deus tem portas abertas para a tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo aqui que Deus está preparando o melhor casamento. Se o seu casamento não está bom, ele vai ficar o melhor, porque você serve o Deus do impossível. Eu não sei se você está entendendo, talvez até agora você não sonhou com uma faculdade, Deus vai preparar essa faculdade. Talvez você não sonhou com uma vida próspera, Deus vai preparar se você buscar Ele em primeiro lugar. Talvez os teus filhos não estejam na presença de Deus, Deus vai lá alcançar, continue adorando o Senhor. Talvez a tua família não está na presença de Deus, continue que no tempo dele Ele vai buscar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus, bem forte. Não posso deixar de agradecer você, pedir que você aí possa, você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe a palavra, deixe os comentários embaixo, da mensagem se foi boa ou não, e que a gente possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém, amados?